Eu vou dar um estalo e você recomeça, pode ser? Tá. Cardelino. Estão me Perdemos o ouvindo? Cardelino. E aí, meu povo? Podcast BR, podcast na sua minissérie, fazendo o episódio 16.3. Vamos falar de Ultimate Frisbee. E agora com sotaque americano e francês, porque o nosso convidado de hoje, ele está num país bilíngue, mas acho que é só o estado de Quebec que é bilíngue oficialmente. Mas a gente tem conosco José Antônio Xavier Carlos Pereira Monte Alegre, ou chamado de Zeca. E aí ele vai dar a introdução dele em breve. Do outro lado da tela você já conhece aquele cara que não é muito divertido, tem um monotom, Arthur Cardelino, e o outro que é irado, fera, super fã, salve pro Marcelo que mandou calar a boca e o Maelo falar mais, cretino. E aí o Maelo tá do outro lado aqui apresentando com vocês nosso querido podcast. A gente está na conclusão, dia de fechamento, dia do juízo final, na nossa minissérie sobre gênero, equidade de gênero, dentro e fora de campo. A gente já teve 2 episódios, se você não escutou, tá no link aí na descrição na parada para você escutar, ouvir. Se você não ouviu, ouva. E tá muito bom. É E isso eu aí. queria comentar para vocês seguir nós, dar o like, que a gente vai começar o podcast hoje com conteúdos comparando agora Brasil e o lá fora, o Canadá. É isso Maelo? aí. Olha só que você já começou com 2 erros, né, meu? Você falou que é sotaque americano, sendo que o cara tá no Canadá, e eles falam inglês, na verdade. Né? E aí você falou que é no estado, mas no Canadá chama província. Então, para variar, já tô cometendo gafes naturais de Arthur Cadelino, né? O cara Isso aí chama foi de só Alguém, para estado puxar, especial. isso foi só o Hulk para você poder fazer aí o seu conhecimento, enciclopédia humana. alguém fez o dever de casa aí. Nossa Cardelino senhora. tá fraco. Cardelino é uma piada, é uma Mas e aí, vergonha. o Canadá, os 2 idiomas são aprovados ou é só na província de Quebec? Oficialmente é os dois, mas Quebec tem leis que obrigam que reuniões têm que ser em inglês, os e-mails têm que ser bilíngue e coisas assim. Nossa senhora. Eles levam mais, o negócio é mais a sério lá, eles tentam defender. E os franceses falam que o francês de Quebec não é francês, enfim. Ixi. E eles se acham melhores do que o resto do Canadá. Tem essas graças, Ah, tem suas graças. Nossa, que Mas loucura. 90% do país fala inglês. Tá certo. Mas, o Zeca, conta um pouco mais pra gente. Pelo menos eu não te conhecia antes dessa conversa. O Cardelino convidou você porque com certeza te conhece bem. Até quando a gente estava conversando um pouco antes, já trocou ideia de uma série de questões e eu estava boiando completamente na conversa de vocês. Fala um pouco mais É. como que você começou a jogar frisbee, onde foi, o que te fez ir para o Canadá? Então, eu morava no Rio de Janeiro, mas eu tenho família em Brasília. E aí, numa das visitas de família, meu irmão me chamou para jogar lá no Esplanada Brasília, no final de semana, no domingo. Aí me amarrei no esporte, conversei com algumas pessoas, e aí eles me indicaram que tinha um pessoal que jogava no Rio, que era o Calitrix. Aí comecei a jogar com o pessoal do Calitrix. Quando eu ia para Brasília, eu jogava no Esplanada. Isso foi uns 4 anos atrás, mais ou menos. Passei um tempo em Maceió depois do Rio de Janeiro, não tinha nada de Ultimate lá. E aí saiu minha imigração para o Canadá. Dei sorte, caí em Vancouver, tô aqui em Vancouver, e Vancouver tem a maior liga do mundo de frisbee. E o negócio aqui é completamente inserido na cultura deles. Por exemplo, até agora na quarentena, se eu sair agora nos parques, eu vejo o pessoal jogando disco, é super engrenado na cultura deles. Então a liga hoje tem entre 4 e 5 mil adultos, e eles têm um programa de jovens que tem mais ou menos 2 mil jovens. Todos os segundo graus têm times de frisbee, existe torneio entre eles. Então eles desde cedo aqui começam já a jogar frisbee. E o negócio aqui é engrenado. O negócio aqui está completamente enraizado na cultura.
Coisas, por exemplo, para preferência de campo, a liga aqui, que é a VUL, Vancouver Ultimate League, tem preferência acima do futebol. Nossa. Então, olha só. já teve choque de conflito, teve double booking e a gente ligou para a cidade expulsou a galera de futebol pra gente jogar frisbee. Que da hora. É massa. Mas aí vocês jogam em turf ou é grama natural? Porque aqui em Brasília, Esplanada, especialmente, é bem no meio dos ministérios, né? Grama natural, na seca, ela fica bem baixa. No Rio, tu jogou, acho que 98% das vezes na areia. E aí você jogou o quê? Então, aqui existe 3 temporadas. Existe a temporada de verão, que é só na grama. De vez em quando pode ser no sintético, mas geralmente é só grama. Aí você tem outono e inverno, que é só grama sintética, e aí são campos da cidade. Então a VUL aluga os campos, paga por eles e tem todo o seguro e tudo mais. E geralmente no spring, na primavera, é só clínica em geral. Então, eles têm muitas clínicas, aulas, coisas específicas, assim, não rola torneio mesmo, não. Muito porque muita gente viaja, tem muita gente fazendo final de faculdade, essas coisas. Seria um momento mais de desenvolvimento, assim, que o pessoal está focando ou em aprender ou desenvolver os atletas para as próximas temporadas? Aí eu posso entrar no detalhe depois um pouquinho mais sobre a diferença entre os times mais competitivos e os times de verão. Porque quando você tem esse tanto de gente, você tem um espectro de jogadores enorme, né? Aí aqui em Vancouver você tem alguns times que são, vamos dizer assim, profissionais, eles jogam nos níveis mais altos, vão para os Estados Unidos, vão para os mundiais de clube. O time Canadá é super competitivo, ainda mais que os americanos são muito bons, mas o time Canadá é muito competitivo também. Sim. E aí eles têm tratativas diferentes, mais ou menos como funciona. Então, no verão é o volume maior de pessoas, eles chegam a 400 times por verão. Nossa. Dividido, e aí eles são 4 dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta, e aí você joga sempre no mesmo dia com o mesmo time. E aí cada dia tem 8 divisões, sendo a 1 a mais competitiva até a 8 a mais recreacional. Beer League, né, como eles falam. Falando em Beer League, velho, teve um Hat Hill, me corrija, Zeca. Você fez aquele ponto Beer Point ou você fez a Beer Defesa? Tu lembra desse Hat Hill? Eu fiz o Beer Point e o cara da defesa jogou a latinha de cerveja pra tentar acertar o disco. Eu lembro disso, cara. Essa cena foi animal, velho. Foi animal. Muito massa. A gente joga aqui também de vez em quando nos torneios. Então, assim, a liga aqui, cara, é gigante. E assim, aí durante o verão, os times são reseeded 3 ou 4 vezes. Então você pode subir de divisão ou cair de divisão, dependendo de quão bem você está jogando. Então você está sempre jogando com outros times, constantemente, está tendo um ciclo. Vira e mexe, tem uma galera que está sempre no mesmo dia, mesmo nível, aí você acaba repetindo. Mas você consegue jogar aqui de segunda a quinta, e aí final de semana, geralmente a galera faz mais pick-up, ou então são os torneios. E aí, dependendo do quanto você está disposto a gastar ou viajar, tem torneio quase todo final de semana. Então, geralmente as cidades organizam torneios. Então você tem um torneio grande em Kelowna, você tem um torneio grande em Kamloops, que são cidades aqui perto. Vancouver organiza um torneio de hatch durante o verão. Eles têm um torneio de praia também. Aí nos Estados Unidos tem vários torneios, aí a galera vai descendo. E aí, claro, cada torneio geralmente tem divisões A, B e geralmente uma divisão recreacional. E aí a galera espalha entre aí, e aí Sockeye, Furious George, todos esses times estão no topo, né? A maior parte dos torneios tende a ser só misto, mas quando é torneio mais organizado pelo USA Flying Disc, aí começa a ter feminino, eles têm mais open feminino e misto, né?
Esse lado leste até, acho que é um dos mais fortes, né? Assim se considerar daí onde você tá do Vancouver até ali descendo. Porque todos os grandes times, tanto Open na categoria masculina, feminina e mista, você tá jogando na mista, né? Isso, jogo na mista. E aí acho que a maioria dos times estão todos aí, né, cara? O clima é mais ameno, né? State tá aí, Seattle tá aí. Então, todos esses estados fortes estão aí, né? Até ali a altura do São Francisco tem muitos times, é muito forte aí o lado. O clima é mais ameno. O clima é mais ameno, então ajuda muito. Então, por exemplo, conheci uma pessoa de Toronto, ela falou, para você jogar na temporada de inverno em Toronto, são $300 pela temporada, porque você tem que alugar campo fechado, coberto. E isso é muito caro. Enquanto que aqui uma temporada custa de $80 a $100 canadenses, que normalmente é vezes 3 e agora tá vezes 4. Então geralmente é isso. Para você poder jogar uma vez por semana e tá tudo incluso. O campo tá incluso e o seguro também. O seguro, você tá coberto pelo seguro da VUL, se alguém se machuca, alguma coisa assim. Não que eu saiba que tenha acontecido alguma coisa, mas tem. O árbitro tá incluso também nesse preço? Não existe árbitro, não. Mas uma temporada dura 2, 3 meses. Então, se você dividir pela quantidade de vezes de jogos, você tá pagando, sei lá, $4, $5, $6 por jogo. É igualzinho aqui, né, Cardelli? É igual aqui. É igual. Mesma a gente coisa. joga até contando em inglês aqui. Mas aí rola uma diferença entre a costa oeste e leste no quantidade de volume de pessoas, simplesmente porque começa a ficar muito caro para você poder jogar o ano inteiro. Enquanto que aqui a gente consegue jogar o ano inteiro consistentemente. Nossa, bem louco. Eu preciso... É tanta coisa interessante que você falou que eu tenho que manter o foco aqui, senão a gente vai acabar desviando do assunto e eu vou começar a perguntar da parte organizacional, logística da coisa então, e me dá vontade de comprar passagem para jogar aí. Entrando no quesito da conversa sobre gênero. Eu tô aqui há 2 anos e desde que eu cheguei aqui é um tópico quente e a VUL sempre tenta trabalhar isso. Então, ano passado eles fizeram um projeto social chamado Throw to Me, né? Lance para mim. Alguns jogadoras brasileiras até participaram, a Camila, eu mandei, rolou até uma discussão no fórum, no Facebook do Ultimate Brasil, mas a ideia é criar mais conscientização de que tem que lançar para as mulheres. Estatisticamente aqui em Vancouver, 42% dos jogadores inscritos na VUL são mulheres, 58% homens. Então, só pelo volume já existe uma quantidade maior de homens. Mas desde o ano passado, eles têm implementado cada vez mais tentar equalizar no campo. Então, ano passado existia o gender side, então um lado do campo, o time que está naquele campo lado começando pode escolher se ele vai fazer 4 mulheres, 3 homens, ou 3 homens, 4 mulheres. E aí isso começou a trazer um pouco mais de equidade no campo. Não é perfeito. Ao longo do verão você nota as pessoas vão se machucando, vão ficando ocupadas, ou tem família, não sei o quê. E você ter um volume, uma quantidade de mulheres ainda é um problema consistente aqui em Vancouver. Ou até você vai se inscrever num torneio, a galera sempre fala, não, primeiro garante as mulheres, depois a gente vê quem são os homens que a gente vai chamar para o time, entendeu? E mesmo tendo um volume muito grande, no topo da pirâmide, né, as jogadoras mais experientes, você tem 2 problemas, né? Um que vai diminuindo a quantidade de pessoas que estão nesse topo, e 2, quanto melhor a jogadora vai ficando, ela vai começando a decidir se ela vai participar daquele torneio mesmo, se ela não vai se reservar para um outro torneio mais importante. As profissionais, as que jogam, por exemplo, na Traffic, na Schiphol, que são os 2 times femininos aqui, às vezes elas nem jogam a temporada de verão, eles só fazem treino e torneio, exatamente para evitar o risco de se machucar. Então tem uns detalhes assim que acontecem que acabam às vezes afetando a quantidade de mulheres disponíveis para jogar. Então isso é um dos detalhes assim, quando vai ficando rarefeito, quando vai ficando mais alto.
E quando você vai começando a ter times só de mulheres ou times mistos muito, muito focados em tentar realmente atingir torneios americanos, eles tendem a não querer jogar a temporada normal. E você só encontra eles em torneios. Acaba sendo um problema que é recorrente, né? Só muda um pouco o nível e a quantidade, qual que é o volume de pessoas. Se aqui a gente pensa, tem o mesmo problema de garantir as mulheres no time, só que você tem um pool, você tem uma entrada de mulheres de 20, aí tem, sabe lá quantas, tem 2.000 mulheres para isso. E aí uma outra coisa que acontece aqui, acho que não é um problema do Brasil, mas futuramente vai acontecer, quando você tem esse tanto de gente jogando, você tem gente o suficiente, você tem mulheres o suficiente para você ter torneios ou times somente feminino. Sim. E aí tem um lado bom e ruim disso. Conversando com essas mulheres que dão preferência para jogar nesses times, é direto e simples. Me sinto mais segura, eu recebo melhor, é um jogo mais tranquilo, é mais passe, não é tão agressivo. Esses são os feedbacks que rolam, entendeu? Interessante. Elas mencionam que tem mais oportunidade de crescimento, falam que tem estratégias diferentes também. E aí o que acontece é que acaba que as mulheres às vezes tendem algumas que têm alguma experiência negativa em misto, às vezes partem só para o feminino e não voltam mais. Isso que você falando agora você conversou com algumas das mulheres que jogam aí e elas relataram todas essas questões. Isso. São algumas questões que fazem por que elas dão preferência por jogar num time feminino e não num misto. E são essas as coisas que elas relatam. Eu fiz essa pergunta porque é importante a gente deixar claro que não foi alguma coisa da sua cabeça que nesses 2 anos você viu e acredita que é assim. Foram elas mesmas que falaram que levantaram esses pontos. Isso é importante. Eu tenho amigas que jogavam misto comigo e passaram para feminino e eu perguntei o que houve, tal, por quê, e elas passaram essas opiniões. Mas claro, assim, eu conheço também mulheres que são mulheres excepcionais, são nível top aqui em Vancouver, mas elas não gostam de jogar só feminino, elas gostam do misto. Então existe também existe os dois lados, mas são mais raras, não vou negar não, são mais raras. Algumas coisas sobre a reportagem lá. Falando puramente em estatística, o fato de ter sido só um torneio, não sei o quê, acho que a estatística muito daquela reportagem não é muito válida para uma análise profunda, mas eu acho que ela foi legal porque não mostrou nada muito grosseiro, né? Sim. Nada muito grosseiro. Então, os times que tinham mais mulheres handlers, as mulheres tocavam mais, os times que tinham mulheres mais cutters, elas tocavam menos, mas não achei que tinha nada muito absurdo, não. Aqui no Canadá, especificamente em jogos que eu já participei, vi e conversei com algumas mulheres, eu dei sorte. Nunca participei de um time em que os homens não passavam para as mulheres. Mas eu já joguei contra times em que vi isso acontecer. É recorrente entre as minhas amigas, elas falam, eu não jogo com aquele cara porque ele não passa para mim. Ele não passa para mulher. Então, esse time aqui é conhecido porque não passa para as mulheres. E aí as mulheres, você vê que elas não desenvolvem muito. E geralmente um time que se toca nisso consegue meio que se aproveitar. Começa a botar 4 mulheres em campo, bota as mulheres em posições melhores, ou dá preferência para elas, a jogada ser para elas, entendeu? Então, tipo, os cutters limpam o campo, saem fora e ela que faz o primeiro cut para receber o passe. Então a galera, quando se toca, tenta se aproveitar. Não é muito comum, mas acontece. Esses times que você comentou que podem ter o histórico, tem uma marca por ser um time que estão jogando algo mais dudeball, né? Jogando só com os caras e tudo mais. Vocês acham que eles estão trabalhando? Você acha que eles têm um programa assim, de iniciação para tanto conseguir trazer mais mulheres e capacitar elas para que cheguem num nível alto? Você acha que essa é a insegurança deles? Tipo, que eles acham que as mulheres estão num nível baixo e por isso estão jogando só com os caras? Os times bons aqui, os profissionais fechados, rola panelinha. Então rola panelinha, então acho que não existe muito crescimento nesse aspecto.
Eles sempre chamam os amigos ou pessoas que jogaram antes. As mulheres que jogam, geralmente não tem muitos times mistos aqui. Isso é importante notar. Só tem dois times mistos aqui e um time misto Master. E o resto tende a ser ou Open ou feminino. Certo. E sei lá, alguma coisa estranha que aconteceu aqui em Vancouver. Por algum motivo, no passado teve morte de vários times e eles ficam voltando em diferentes formas ou nomes, mas nada foi muito consistente, não. Aí acaba que rola panelinha. Mesmo você tentando entrar, eles dão preferência para quem eles já conhecem ou quem sabe que joga. E as mulheres que jogam mistos são poucas e acho que isso também limita a quantidade de times que pode ter. Mas quando você diz panelinha, você diz que é o quê? Em jogo eles falam para algumas pessoas, eles só querem no roster ter as mesmas pessoas. Só querem ter no roster as mesmas pessoas. É difícil alguém que chegou aqui, alguém novo, a não ser que seja assim, um jogador excepcional, eles incorporarem. E mesmo assim é difícil. Eu já escutei de jogadores muito bons que chamaram para jogar, mas a personalidade do cara não bate e eles cortam. Entendi. Então você, assim, num cenário geral, não estou falando que é o que aconteceu, mas a impressão que fica em vez do time ter um programa de iniciação, de pegar a galera nova, fazer um tryout, ter um time B que as pessoas vão treinando jogando, depois reabastece o time top, eles estão focados primeiro em pegar pessoas que já têm uma certa excelência, mais a cultura do time, para poder adequar e fazer as coisas acontecerem dentro de campo, né, em resultado. Então você tocou um ponto que é uma das minhas maiores críticas aqui de Vancouver é essa. Os times falam muito sobre ter um time B, ter um practice team para estar desenvolvendo jogadores, mas na realidade eles não executam. Só teve um time, o Mola Mola, que fez isso ano passado e teve seus problemas. Eles chegaram a ter 36 jogadores entre eles, e aí também acho que ficou gente demais, ficou um negócio difícil de controlar, de ter consistência, mas acontece isso. Não existe muita oportunidade para você tentar melhorar. É uma coisa que é interessante pensar. É complicado. Uma coisa que eu notei, assim, vou contar, acredito que era o que aconteceu, né? Quando eu estava jogando num time misto lá de Leipzig, na Alemanha, o Saxi Dives, eles tinham mais ou menos 2 equipes. Eles não chamavam de 2 equipes, eles só sabiam que tinha um treino de 1 hora mais cedo, e aí tinha, digamos, uma extensão, e aí era tipo fechado para a galera mais velha. Mas o que eu queria destacar, mais velha não, mais experiente, né? Ou mais resultado, sim, competitivo. E aí o que eu queria ressaltar aqui é que, assim, quem passava mais o treino ou estava na posição de handler, acho que para desenvolver o jogador, o indivíduo, eram as mulheres. Então, tipo, no time B, quem eram os líderes ou os organizadores do treino eram uma menina da educação física que passava o condicionamento, me fez vomitar quase algumas milhões de vezes. E aí, velho, tinha, tipo, 2 outras meninas, que era a Cláudia e a Maria, que a bicha, tipo, elas focavam em ficar passando a instrução, explicavam o que era um corte, explicavam todos os tipos de coisa. E aí essas pessoas que estavam começando a aprender, vamos dizer, os novatos, que é mais ou menos como eu também cheguei na Alemanha, acho que deve ser parecido como você chegou no Canadá. E aí, tipo, elas passavam treino. E acho que elas passando treino, estando na posição de handler ou dos líderes, desenvolvia tanto nelas um espírito maior de coordenar, quanto reforçava a habilidade delas, né? Em estar lançando, em estar puxando o time, uma responsabilidade maior. Essa parte logística é complexa, realmente. Quando você tem muita gente no time, é difícil você gerenciar as expectativas de todo mundo, entender quem vai jogar mais, quem vai jogar menos, quem vai para o time de cima, quem vai para o time de baixo, A, B, o que for. Eu acho que o que acaba ajudando, onde fica mais fácil, me parece, para gerenciar isso, é nas universidades. Porque isso é bem claro nos esportes americanos, pelo menos nos esportes americanos não, nos esportes e nas universidades americanas, que o cara que entra no primeiro ano da universidade, ele dificilmente vai ser um jogador que vai ficar no campo o tempo inteiro, independente do esporte. A não ser que seja um ponto fora da curva.
ou mesmo quando no Ultimate eles têm aquele Callahan Award, que é o melhor jogador da temporada, e geralmente quem manda o vídeo, quem tem a oportunidade dentro do time de mandar o vídeo para tentar ser selecionado é quarto e quinto anista. Por mais que tenha tido uma temporadas incríveis antes, eles dão essa prioridade, essa hierarquia de tempo de permanência no time é o que acaba sendo o principal. E aí quando você sai disso, vai para o clube, ou vai para outros países, vai para outros lugares, fica bem mais fácil de gerenciar mesmo. Eu consigo entender um pouco do porquê disso. Mas voltando aqui a VUL nos últimos 2 anos tem tentado trazer mais foco a tentar equalizar. Então eles fizeram o 4-3, 3-4 no campo durante o verão inteiro, fizeram o Throw to Me, e aí na reunião dos capitães também eles focaram muito em Dangerous Play. Então existe o call, né? Dangerous Play, que qualquer pessoa pode jogar, jogada perigosa, se a pessoa sente que ia se machucar, ou que ela chama e é equivalente a uma falta, né? Um foul. E aí teve um foco muito grande no verão passado a isso. Na reunião dos capitães teve vídeo demonstrando exemplos, se isso era um dangerous play ou não era, como é que tem que ser chamado, como os capitães têm que passar isso para os seus jogadores, para todo mundo estar ciente, explicar. Então foi legal. Houve um questionamento sobre também se as pessoas estão se machucando, e aí se a VUL estava monitorando isso, controlando, que era um aspecto interessante também. Mas é isso, de pouco em pouco estão trabalhando. Mas aí, conversando com as mulheres, já que a gente está falando de equidade, eu conversei com várias amigas e peguei uma ideia. Por mais que a VUL está trabalhando isso, só existe uma clínica por ano, que é durante a primavera, que é uma clínica especial só para mulheres, mas é focado em iniciantes e intermediários. Então é o único programa que é exclusivamente feminino, só tem uma vez por ano. Isso foi uma crítica de algumas delas. Elas acham que deveria ter mais. Deixa eu jogar uma eu joguei uma granada no episódio passado, eu preciso jogar uma nessa também. Eu fico aqui pensando se equalizar ou aumentar a equidade de gênero significa melhorar a categoria mista. Eu estou começando a pensar, ou começando a refletir aqui e pensar se realmente é o que a gente precisa fazer. A maioria acredito nisso e vi isso em outros países, os que estão no topo tem uma tendência, parece, a realmente dar mais foco no Open e no feminino do que na mista. Então, eu não sei se a equidade vai ser melhor se a gente fizer isso, mas aí depende um pouquinho da questão de quantidade de jogadores. Quando você tem 4.000, 5.000 jogadores dentro de uma província só jogando, fica mais fácil você separar a gente que vai jogar Open, separar a gente que vai jogar feminino, separar a gente que vai jogar mista. Mas eu não sei, será que a gente precisa realmente olhar tanto para mista e melhorar a mista e pensar em jogar, como fez na Austrália, a liga deles, jogar 3 homens, 3 mulheres sempre? Será que a gente tem que pensar tanto nisso? Ou se talvez seja realmente dar oportunidade para ter uma liga feminina, ou uma categoria feminina muito forte, uma categoria masculina muito forte? Não quero, de forma nenhuma, extinguir a mista. Eu amo jogar na categoria mista. Mas eu fico me perguntando se essa parte de equidade a gente precisa... Eu não sei, a bomba é essa, eu não sei como resolver a parte. Então, a minha opinião aqui, depois de 2 anos aqui, para tentar entender um pouquinho por que a mista... A mista é a maior parte dos jogos aqui, mas quando você está falando dos times no topo, os melhores jogadores vão estar sempre jogando Open ou feminino. Essa é o que você vê aqui. E acho que a regra simples e o motivo disso simplesmente é mais fácil. É mais fácil você juntar um monte de homem, é mais fácil você juntar um monte de mulher do que você misturar eles. Você começa a criar problemas de logística, quarto, hormônio, socialização, tudo muda, né? A gente, como você mencionou no podcast passado, por mais que existem muitos esportes mistos, aos poucos, durante o 2º grau, começa a jogar só menino de um lado, só menino do outro, né? Começa a rolar essa separação
E acho que no Ultimate acontece a mesma coisa aqui. O cara tá jogando no melhor nível possível, para ele, pô, é mais fácil estar jogando no time Open do que tá entrando num time misto, entendeu? Que vai ter dificuldade de ter consistência, de ter quantidade de jogadores certos, muita gente pode flutuar. Você ter que só substituir uma pessoa. E o estilo de jogo também é diferente. Você conversa com as mulheres que jogam os dois, elas falam que jogar feminino é outro Ultimate. É diferente. Com certeza. Quando só tá mulher no campo, é um esporte diferente. Quando tá jogando com homens, elas têm que se adaptar. Os homens também têm que se adaptar. Assim, e aí eu acho que isso gera, não vou dizer dificuldades, mas não é mais difícil. Mais difícil você manter um treino consistente, ter sempre as mesmas pessoas, um time consistente. Falando dessas dificuldades, Zeca, tu percebe pelos times e grupos que você jogou aqui no Brasil, e depois comparando com o Canadá, vocês acham que durante o treino as pessoas estão mais atentas a falar corretamente, uma coisa mais de politicamente correto? Elas são também mais participativas, estão dispostas a estar participando de oficinas, querendo aprender, debater sobre esses assuntos? Você acha que em algum dos dois países o pessoal tenta meio que fazer só o jogo, não falar, cala a boca e segue jogando? Você acha que teve alguma coisa desse tipo que você observou já? Existe duas grandes diferenças aqui. O fato de que está muito engrenado já no segundo grau, as pessoas tendem a achar que você já sabe jogar aqui. Então, eu diria que tem menos clínicas, tem menos treinos do que eu vejo no Brasil. Pelo menos com minha experiência com o Calitrix e com vocês no Esplanada e no Strix. Como você tem muita gente, o pessoal joga, entendeu? Ninguém marca treino. Só marca treino se você tem um time que está indo para torneio. Se não, você está jogando. Então, aqui eu participei de pouquíssimos treinos. As clínicas acontecem agora no momento da primavera. E acabou. E são clínicas assim, é aberto, né? Qualquer pessoa se inscreve, então tem todos os níveis, tem coisas boas, tem coisas ruins, sempre é um aprendizado, mas não é um negócio consistente que tem aí no Brasil. O Calitrix treina toda terça e quinta e joga final de semana. Vai para os torneios. Aqui não. Aqui você joga todo dia, mas é sempre jogando, não existe treino. Então não tem umas figuras, tu não vê tanta gente coordenando ou participando assim que seriam os líderes da comunidade ou tal, assim? Você acha que não tem tantas essas posições que seria um problema de ocupar ou por homem ou por mulher ou qualquer coisa assim? Aqui existe um quesito de falta de vontade ou incentivo de alguém construir mais times ou ter times Bs dos times principais, entendeu? Porque os times top aqui, eles são assim, altíssimo nível. Furious George, Traffic, são times que estão constantemente os top 10 em qualquer torneio americano e eles têm ciência por trás. Já vi um vídeo do capitão do Furious George, o cara tem tabela de Excel para conseguir ranquear o skill de cada jogador e entender aonde que o cara vai caber melhor. A mulherada do Traffic é a mesma coisa. Já vi treino deles e é treino intensivo, 2 horas no campo, 2 vezes por semana no mínimo, e é pauleira. E aí existe essa liderança nesse aspecto, nesse grupo fechado dos melhores jogadores de Vancouver. Para o resto da galera, a VUL é mais recreacional. Por mais que ela ainda tenha uma divisão 1, que são jogos ainda muito bons, muito competitivos, ela é uma liga recreational, né? Não tem aspiração de ser... Eles chamam de elite, né? Eles tentam botar essa divisão, ou elite ou o DL chama de semi-profissional, né? Então mesmo essa 1 que você está falando ainda seria assim, o melhor dos amadores tentando não ser, ou não chegam no nível elite, né? Pode até ter, porque o cara às vezes não tem tempo, não tem compromisso, não pode se comprometer no verão. Porque no verão, por exemplo, o Fable, que é o time misto aqui, cara, cada 2, 3 semanas eles estavam viajando para participar de torneio. E é o final de semana inteiro. E aí você ainda tem treino no final de semana, porque é a temporada de torneio. Então, assim, são 4 meses que você basicamente não tem final de semana.
E você acha que essas cadeiras desse pessoal da VUL que estão aí coordenando os projetos, elas estão ocupadas com representatividade? Eles têm um foco nisso ou naturalmente já tá bala? Então eles têm um foco nisso, eles estão tentando melhorar. E a verdade é que não tem fórmula certa, eles estão tentando descobrir coisas aqui. Uma amiga minha se candidatou ao board do VUL esse ano, eu votei nela, tentei ajudar ela, mas ela não ganhou, mas ela vai tentar no que vem, para tentar melhorar um pouco desse aspecto. Então ela tem experiência de Toronto, e ela falou que em Toronto as coisas são diferentes, e ela acha que são coisas que podiam estar acontecendo aqui em Vancouver que são muito boas. Então uma das coisas simples que ela falou que, cara, fazem diferença é, por exemplo, em Toronto, para cada time tem que ter um capitão masculino e um feminino, obrigatório. Tem que ter um de cada sempre. E se tiver coach, tem que ter um de cada também. Representando o time, ajudando o time, é obrigatório, não é escolha isso. Falou que tem muito mais clínicas para mulheres, eles fazem torneios, hatch tournaments só para mulheres, porque aí ela deu um exemplo do hatch tournament, é muito bom, porque você mistura gente com mais experiência com gente com menos experiência. E aí a mulherada cria um clima mais nurturing, vamos assim dizer, né? Que abraça e a galera, as mulheres se ajudam, entendeu? Então acaba que sendo o hatch tournament quase que vira um treino, vamos assim dizer, em que elas conseguem enxergar o potencial delas. E elas têm clínicas só para regras também, que aí isso é um problema que o VUL já identificou, minhas amigas têm esse mesmo problema, que é as pessoas mais shy, mais introvertidas, mais tímidas, tendem a não fazer calls, né? Então ela tomou uma falta, mas ela achou que não era, ou não sei o que, e não chama, sacou? Eu vejo isso constantemente, é pesado entre as mulheres, porque você nota que elas têm medo de falar, ou medo de contradizer um homem, e você vê também homens fazendo calls errados, mas porque o cara se impõe, acaba que as pessoas ficam quietas e em campo você tem que corrigir. Se eu vejo, eu corrijo e tal. Mas eu vejo várias vezes. Várias vezes eu já fui capitão de time aqui, a mulher não fez o call, eu parei o jogo e falei, se acontecer alguma coisa, você tem que falar. Se você falar errado, não tem problema. A gente corrige, ou a gente conversa, aí você entende melhor, mas é melhor fazer um call e parar o jogo para entender o que está acontecendo do que deixar passar. Deixar passar é muito comum. Eu tenho uma experiência interessante sobre esse ponto, né? Para o povo que está ouvindo aí, alguns vão saber, mas não estou falando que é certo nem errado, mas você que está ouvindo, você pode tentar observar, aplicar, ou conversar até com o seu time para vocês verem a possibilidade. Teve uma época que em treinos eu incentivei as pessoas a estarem chamando tudo e qualquer coisa como uma forma de estar repassando mais as regras em campo. E dei muita ênfase, como você falou anteriormente no episódio, nas questões de dangerous play, de offsetting e outras coisas mais que tivesse a ver com contato, né? A seção 17 das regras. E aí o que aconteceu? Positivos e negativos, mas eu não lembro direito o todo, já tem uns anos. Mas o que aconteceu? Durante um período, em jogos, scrimmages e simulações assim, aconteceram muito mais chamadas. O que foi bom, deu o objetivo que a gente tinha traçado de beleza, vamos ficar repassando regra, vamos ficar debatendo e dar força para que as pessoas falem, para não acontecer o que você comentou, Zeca, que eu acho que a gente já ouviu alguns depoimentos aqui no podcast ou nas nossas vidas no Brasil. O pessoal vai entender que a galera vê, cara, um macho alfa, um cara grandão querendo se impor, ou só o jeito dele falar, já tem aquela voz assim, e aí o cara fala, não, tenho certeza, e o pessoal se acanha e, cara, realmente não chama. Então, por um tempo, a gente teve muito mais chamadas em treino. Então, pelo lado de aprender a regra, repassar, todo mundo está ciente, esclarecer, porque eu achava importante perguntar para as pessoas ou perguntar para os demais explicarem, então era uma forma de a gente cobrar. Qual foi o negativo que eu comecei a observar? Começaram a aparecer muito mais chamadas de dangerous play, que, na minha visão, claro, os jogadores estão envolvidos, tudo aquelas coisas, mas na minha visão, estou tentando ver o lance, refletir, eu achava que estava mais sensibilizado. Talvez porque o pessoal agora conseguiu
a voz, conseguiu passar essa primeira barreira, não estava sabendo direito a dosagem. O que eu chamo, o que eu não chamo, ou o que é certo ou errado, estava só querendo chamar, agora você tinha um instrumento, você usa dele mais. E aí aconteceu que em treino a gente começou a ter muito Dangerous Play, até o ponto que começou a ficar meio chato. E aí eu comecei a pensar, ok, é Dangerous Play mesmo? Não é? Pedia para as pessoas perguntarem, só que por observação, nada científico, né? Por observação, o que estava acontecendo era mais mulheres estavam chamando Dangerous Play. E aí eu tentei buscar de algumas dinâmicas e formatos, conversar com elas, eles e o time junto, por que estavam vindo mais, se eram o mesmo, ou se a gente estava usando mais de chamadas, porque a gente estava fazendo treinos que poderiam ser feito mais chamadas. A gente sabe que no campeonato, dependendo da situação, existem as chamadas por retaliação, né? Um time começou a fazer mais chamada e o outro começa a retalhar, que é devolvendo a mesma moeda. Ou um time chama mais coisas porque ele tenta ser mais strict, que é mais preso às regras, mas tenta ser mais formal, digamos assim, o outro é mais relaxado, então os times têm que achar um meio termo. E aí, na época, a gente chegou nessas conversas que, tipo assim, as mulheres estavam sentindo que elas estavam com mais liberdade para chamar e entrava nesse ponto. Eu prefiro chamar, debater se foi ou não foi, para depois resolver. Só que a regra deixa isso claro, né, cara? Evitar pausar tanto o jogo com chamadas. Então, foi um processo de alguns meses, que eu acho que, no geral, acho que foi positivo, que elas viram que elas poderiam chamar, os caras, por estar tendo muito, se sentiram assim, caramba, a gente é um bando de grosso, violento, ou qualquer coisa do tipo, e começaram a perceber um pouco mais. Então, por um período de tempo, a gente teve o bom, aí de repente teve o ruim que estava demais, de repente a gente achou o equilíbrio. E isso foi até assim, jogos ou com pessoas que estavam aqui em Brasília já mistos, né? Já tava coisas mais streaks up e uns randômicos assim. Mas foi uma época interessante, né? Mas eu entendo completamente a ênfase que tem que ser dada em das pessoas saberem perguntar, conversar, sem soar agressivos. Não quer dizer que elas são agressivas, sem soar. Porque às vezes o cara só fala, discordo, só que o tom dele faz essa situação. E aí aquela coisa, né, cara? Uma altura maior que a outra, mais massa, mais volume, a pessoa que a gente já viu que é um problema, né, que tem cultural, que as pessoas falaram aqui no podcast, as mulheres não têm tanta voz, ou o pessoal cala elas durante a vivência. Então a gente tem que permitir que, vamos segurar as pontas e vamos tentar criar a linha neutra, todo mundo igual, que eu acho que foi uma forma de trabalhar que tivesse equidade para chamadas por ambas as partes. E aí, pela parte das mulheres, estavam muito mais focadas em contato perigosa, ou a guria, né? A mulher não queria pular para pegar o disco porque estava vindo outros 2 caras para pular. E aí você tenta ensinar, não, todo mundo tem que conseguir pular sem rolar porrada, dedo no olho, dedo no cru e tudo mais. Então tem que ser essas coisas, né? Pô, pode bater em ninguém, meu? Tô jogando errado esse negócio. Então, Cardelino, você tocou num ponto também que foi abordado aqui pelas mulheres, que tem que ter clínica para os homens também, para eles entenderem o que é Dangerous Play do ponto de vista para as mulheres. Que um Dangerous Play para homem tá quase todo mundo arrancando a cabeça, cotovelada na cara, coisa assim. Para mulheres é outros 500, né? Existe uma diferença de perspectiva para elas, principalmente quando os caras têm 2 metros de altura e tá pulando para cima de você. Então esse é um dos pontos que foi abordado aqui também as mulheres. Clínica também que os homens, cara, tem que calar a boca e escutar. Às vezes quer sempre estar falando, tá ali na afobação, na adrenalina e não escuta. E o respeito também, que às vezes a gente vê aqui em campo, às vezes, e quase todo mundo mais velho chama atenção e a galera é esnobado se o cara não tem respeito. Eu participei de um negócio que eu acho incrível, que eu tô para passar para você há um tempão, e eu acho que é uma ótima forma de você quebrar moldes e você consegue ver quem realmente tá no espírito de Ultimate ou não. É um negócio que eles jogam aqui no inverno chamado Parity, que basicamente é chamado Parity e basicamente é Ultimate Fantasia, times de fantasia. Você Ultimate todos os jogadores fantasia? Tipo fantasy futebol, né? Todos os jogadores têm salário, as estatísticas de todos os jogos. Sim, eu lembro, mas pode contar. Então vamos lá. Esse ano eu dei sorte, eu fui convidado para ser um dos GMs, um dos líderes de um time.
Então, basicamente, eu nunca era trocado, mas eu que executava a compra e venda de jogador. Então, como é que funciona? Resumindo bem rápido para todo mundo, basicamente o jogo é 4 contra 4, são sempre 2 homens e 2 mulheres em campo, é um campo menor, e as pessoas que estão na sideline estão anotando as estatísticas. Então anota gol, anota defesa, anota se lançou errado, se recebeu errado, e tinha mais e assistência. Então, e basicamente estatísticas boas, tipo gols e assistências, te aumentam o seu salário, e o resto diminui o seu salário. Se você marca gol, também ganha ponto, e assim vai. E aí os times a gente tinha 6 times dessa vez. Você tinha que equilibrar os salários. Perdão, a gente tinha 6 times. Você tinha que equilibrar os salários. Então, por exemplo, se seu time ganhou os 2 jogos daquela noite, seu salário de todo mundo vai subir, e aí você vai ter que trocar jogadores, um jogador bom seu, um jogador de salário alto seu, para um jogador de salário menor, para que todos os times tenham salários equivalentes. E aí, eu como GM, eu joguei ano passado isso, então como jogador eu era trocado de vez em quando, então eu acabei jogando em todos os times, isso era legal como jogador, que eu estou sempre jogando com pessoas diferentes, mas dessa vez eu estava por trás como funcionava, e rolou um negócio curioso. Na primeira semana de troca, já tinha gente desovando jogador bom. E eu falei, por que você tá desovando esse cara? Não, esse cara aí não passa pra mulher, não. Caramba. E eu era um homem que fez essa decisão. Esse cara não passa pra homem, não, e eu vou fazer um time com as melhores mulheres da liga, e que se foda os homens. Boa. E aí o cara desovou o cara. E aí rolava isso também. Começava, e aí, por exemplo, depois de uma semana tinha um cara que era recém aqui em Vancouver, a galera começou a reparar que ele era meio babaca. Aí a galera desovava, velho. E se ele tava no seu time, ninguém queria ele. Podia que oferecer o que fosse, ninguém queria ele. Então é uma estratégia interessante que você consegue ver mais isso. E é uma liga que é pareada, né? É 2 mulheres, 2 homens, sempre. E não tem o que fazer, é sempre equivalente. Mas foi uma experiência legal. E acho que a mulherada gostou bastante também, elas veem as estatísticas dela, todo mundo vê onde pode melhorar. E como você está constantemente trocando de time, você está jogando com outras pessoas, né? E aí você sempre está jogando com uma pessoa que é melhor que você ou pior que você, e sempre tem a oportunidade de troca e aprendizado. Mas é interessante como as pessoas, assim, no fundo da história, as pessoas realmente reparam. Se você não passa pra mulher, se você entendeu? Se você não é legal, se você faz muito dangerous play, a galera veta você mesmo. Ou seja, além de estar usando da parte das estatísticas, ainda estava vendo a observação, né? Que é o outro lado, que é o modo que ele joga e talvez a cultura, né? As características do jogador não técnicas, né? E aí rola também espírito também. Acaba que o jogo, mesmo sendo 2 mulheres e 2 homens, é sub on the fly, né? Você tem substituição com o jogo nunca para. Você vê estresse entre as mulheres também. Então a capitã do meu time teve desentendimento com as outras mulheres, e ela não passava para as outras mulheres. Então rola treta entre elas também. Não é tudo flores, não. Mas tá ouvindo, Maíro? Melhora, Maíro. Lança para elas, cara. É uma experiência interessante. E eu acho que as pessoas que jogam misto, acaba que rola isso. Só vão chamar as pessoas que realmente jogam direito. Cara, esse assunto tu me contou back on the day lá, cara. Eu já tinha achado irado. Já acho que é impressionante. Cara, eu acho que essa é uma ideia que a gente tem que tentar. Acho que eu vou tentar, conversando com você no futuro, e talvez a gente pode ter um podcast só para ter uma noção melhor disso, né? Se o pessoal quiser escutar mais, a gente pode também fazer aqui pelo Podcast BR. Podcast! A gente pode fazer mais uma ênfase nisso para destrinchar bem. Isso é uma forma de salvar, cara. Porque na época eu achava muito interessante. Brasília, hoje, já tem jogadores, digamos, ativos, que treinam nas suas equipes, para mais umas coisas, tem uns 40, 50, então acredito que dá para fazer uma boa quantidade de gente por time. São Paulo também, Maíro, seria uma oportunidade muito interessante
focando, sim, por exemplo, nas coisas de off-season, né? Que agora que a gente tem alguns calendários nacionais tentando organizar aí, que tem os eventos, os times se preparem para umas coisas, né? Temporada grama, temporada areia, quais os eventos para ter categorias mistas, torneios, blá blá blá. E acho que é só uma possibilidade de você trabalhar integração, trabalhar a equidade de gênero, para que o pessoal consiga ir observando, né? Eu acho, cara, esse parity é muito bom. Precisa talvez inventar um nome aqui para pegar no Brasil e paridade. Assim, pode soar estranho, mas é irado. Campeonato Podcast. Pronto. Então, assim, do meu ponto de vista aqui do Canadá, acho que coisas que podem ajudar o Brasil em relação à equidade são clínicas só para mulheres, torneios só para mulheres, ajudar elas com as regras, para elas terem confiança no que elas estão chamando, terem certeza do que elas estão chamando e não serem acudidas. Porque lembrar também que, quando o Brasil for crescendo, você vai começar a fazer viagem internacional e o pessoal da Colômbia joga de outro jeito, os americanos jogam de outro jeito, e às vezes eles podem ser mais machistas, mais agressivos, e é importante as mulheres brasileiras estarem, né, confiantes com o peito, né, botando o peito para fora. Tem que trabalhar os homens também no ponto de vista de entender o que é dangerous play, escutar a respeito. E aí uma amiga minha comentou uma coisa muito interessante, que aí é estranho, que enquanto houver escolha, se vai ser 4-3, 3-4, sempre vai haver um favoritismo para homem. E aí ela comentou que já participou de torneios em que cada ponto mudava obrigatoriamente. Eu acho que isso entra no novo modelo que a WFDF está tentando fazer. Você está ciente, né, Zeca? Que joga um ponto, troca dois. Eles estão tentando fazer uma forma que fique mais bem representado em campo, os pontos jogados 1 hora 4, 3 e vai trocando, para não ficar só por chamada. Eu acho que ela tem uma teoria bem interessante. Ou seja, enquanto o método padrão for jogar por escolha, vai ser dado preferência aos homens. E aí, Melo, você acha que está indo para o lado certo? É uma teoria interessante? Olha, eu acho que o que a WFDF determinou foram justamente essas duas opções, né? E uma transição esperada. Isso estava na expectativa da WFDF de fazer uma transição de uma regra que era endzone escolhe, para depois ser, a cada 2 pontos, trocar o gênero para evitar esse tipo de questões e até talvez privilegiar times que tenham uma quantidade de mulheres ou todas as mulheres tenham uma capacidade maior. Então, quanto mais gente... Isso acaba fazendo com que os times treinem mais todo mundo, porque eu acho que esse é o grande ponto necessário para todo mundo que estiver ouvindo em qualquer lugar no mundo, em qualquer coisa. Se é misto, se é open, se é feminino, se é trans, se é sei lá o que, somos todos seres humanos e todo mundo tem que treinar para todo mundo jogar bem, para que você não tenha que depender de nada nesse sentido, né? Então, eu acho que é o ideal. Uma vez que, igual eu falei da bomba, né? Já que a gente vai persistir com a mista, e eu acho que tem que persistir com a mista, fazer esse caminho de evitar que os times escolham é bom, porque você tira um pouco disso. Pode ser que um time queira sempre jogar com 4 mulheres, dar essa preferência, pode ser que outro time acabe dando preferência para escolher sempre 4 homens. Quando você tira essa escolha da gente, das pessoas, facilita um pouco, e aí você realmente é obrigado a treinar todos os seus jogadores, independente se é homem, se é mulher, seja lá o que for. Eu acho que esse é o caminho excelente. E a WFDF, como órgão principal, acertou nesse ponto. Uma coisa que eu quero adicionar, só para a gente refletir, porque acho que não sei se vai entrar, tinha alguns órgãos tentando avaliar mudanças também para a dinâmica do jogo, né? E aí tinha uma proposta que quando um time pedisse timeout, ele poderia fazer a troca do gênero nesse timeout, cara. Para usar como uma forma de... Ou tinha que pedir um timeout, você vai ter que mudar para ter uma forma de entrar como outras ferramentas estratégicas, né, também, táticas ali do jogo, de cara, vou pedir um timeout porque vai, e aí, cara, é interessante se pensar que as pessoas, espero que as pessoas estejam sempre pensando, evoluindo e querendo ir para frente, que é sempre o caminho, né, primeiro debater, depois pensar, testar, avaliar, e assim você tem, cara, o futuro.
Eu acho que essas obrigações aí são desnecessárias. Tanto o lance de obrigar a ter capitão mulher e capitão homem, ou diretor técnico, o que for, eu acho que isso é um pouco exagerado. Eu entendo a necessidade da representatividade, mas é o que eu falei em todos os episódios e repito aqui. Não adianta nada você ter alguém nomeado como capitão ou como técnica e você não dá voz para essa pessoa realmente exercer a função. Senão fica muito fácil. Meu time aqui tá seguindo as regras, então eu tenho uma capitã e um capitão, eu tenho uma técnica e um técnico, mas só os homens que têm voz. Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso sempre. Mas o quesito aqui a ideia é que você está sempre expondo as mulheres, você tem que eleger alguém, tem que botar alguém tem que step up e tá ali. E a ideia é que elas têm que, se as mulheres não têm a voz ou não têm a experiência, elas têm que criar, só tem um jeito de criar, que é literalmente botar a pessoa ali. Talvez não seja aquela pessoa aquela vez, vai trocar, mas tá expondo elas constantemente a estarem crescendo e dando a voz à sua representação. Elas têm que estar ali, tá aqui o seu voto, tá aqui o seu poder. O seu poder é ocupar esse espaço. Tem que ocupar. Então, eu acho que as coisas que a WFDF está fazendo, de botar mais mulheres em campo, são legais. Mas acho que o grande ponto do podcast de vocês é como é que a gente traz mais mulheres e mantém elas jogando Ultimate e melhorar elas. A opinião geral que eu tive aqui, de todas as mulheres conversando, são atividades específicas voltadas para mulheres, para que elas criem a confiança no Ultimate e depois rolar um segundo momento, que é quando começa a integrar homens com mulheres, para elas entenderem a diferença do jogo, entenderem como é que é jogar junto com os homens. E que é a única forma de que você cria uma base suficiente de mulheres em diversos níveis, né, iniciantes, intermediários, experientes e elite, para conseguir ter vários times. Eu acho que essa realmente é uma das respostas, sim. A WFF pode falar, tem que ter 10 mulheres em campo. Não adianta se você não acha 10 mulheres para jogar. É mais importante ter volume, ter um espaço para que... Porque nem todas as mulheres também vão querer ser profissionais ou jogar super bem, ou tem de novo compromisso. Mas se você tem um volume, aí você cria aquela pirâmide, com sorte o topo da pirâmide é grande o suficiente para fazer o que vocês querem fazer no Brasil. Eu acho que é o estágio de maturidade do Ultimate, né? O Brasil aí tem o quê? Quantos jogadores ativos, Maelo, você acha que estão jogando, treinando? 200, 300 no máximo na minha cabeça? Então eu concordo com o que você está falando e a gente tem que aprender, ver, por isso que eu acho que é irado esse episódio aqui, que já está chegando nos seus minutos finais, de que a gente veja, aprenda e o que dá para trazer, o que não dá para trazer, o que dá para aprender vendo o outro lado. Então, um dos focos que a gente está tentando fazer com o podcast é ter esse conteúdo de debate, mas que as pessoas do lado de lá entendam isso também. Você que está ouvindo a gente não comenta, mas comenta quando a gente fizer a pergunta vamos primeiro aumentar o número de gente, vamos trazer mais jovens praticando? Por que o pessoal só está dando essa atenção ao torneio favorecendo quem já joga, né? E aí eu concordo que trazendo volume, a gente vai ter uma série de outras coisas, que a maturidade, o momento Ultimate no Brasil é sair de uma comunidade de, 200, 300 para 1000 talvez, cara. Conseguir ter aí 20 times que tem a quantidade de homens e mulheres, não precisar ficar fazendo aquele mercado negro ali de troca não sei aonde, troca não sei o quem, gente para um lado, gente para o outro, né? Isso. Eu enxergo um futuro para o Brasil com Ultimate muito grande, porque, cara, é um esporte barato. Só precisa de um disco, né? Você precisa de um gramado, e o fato dele ser misto favorece. O brasileiro é um bicho muito social. E, cara, aqui eu vou te falar, é lindo você passar do lado das escolas e tá todo mundo jogando frisbee. Todo mundo sabe o que é Ultimate. Ninguém não existe em Vancouver, pergunta alguém não saber o que é Ultimate. Todo mundo sabe. Você anda na rua, você vê às vezes as pessoas com uniforme, sacou? Justin Trudeau não jogou Ultimate? Não jogou? Okay. Justin Trudeau não jogou? Aí, cara. Será que o Bolsonaro jogaria? Nossa Senhora. Mas é isso, aí é um dos pontos, assim, vocês que estão aí, começar no segundo grau,
a parceria que o pessoal do Calitrix fez com o Sesc, pô, muito legal, sacou? Muito legal. Até em Maceió, tava em Maceió, tinha uma professora de educação que ensinava para os alunos dela, mas assim, tudo, as coisas são pequenas, mas imagina, se todo mundo sai do segundo grau jogando um pouquinho de frisbee, entendeu? Tendo espaço para jogar, pô, o negócio cresce exponencial. Que sonho, meu. Quero terminar o episódio assim, velho, feliz. Maelo, você tem alguma consideração, alguma pergunta que você quer fazer pro nosso querido Zeca? Eu tenho 3 pequenas observações e depois um agradecimento. Primeira coisa, tem gente aí que já escreveu apostila para os professores para ver se ajuda a disseminar o esporte nas escolas, e eu, como professor de educação física em escola, tenho esse enorme desejo de fazer o esporte crescer dentro das escolas. E aí, então, acho que o Zeca falou bem agora no final, a gente tem que pensar, a partir de tudo isso que foi discutido, quais são os próximos passos que a gente tem para fazer. E surgiram ideias diversas durante esses 3 episódios. E eu acho que, de novo, pegando mais uma vez para a terceira observação, uma coisa que você falou, Zeca, que eu acho que é importante pra caramba quando a gente pega esses artigos, o artigo que é mais a parte estatística, ou mesmo essa liga que você são 2 contra 2, estilo cartola, a estatística no final do dia acaba não servindo para muita coisa, porque é o que você falou, as pessoas reparam. Então, não adianta, você vai mexer na estatística, nossa, os caras estão me observando aqui, eu vou passar para a mulher o tempo inteiro. Mas no final do dia, carinha, as pessoas percebem. Homens percebem as atitudes, mulheres percebem as atitudes, todo mundo percebe. Então, se for babaquice, se for um negócio puramente matemático, estatístico, não vai adiantar nada. Não adianta, tem que mudar o comportamento, e a gente só vai mudar o comportamento com escuta ativa e discutindo, trazendo essa discussão para todo mundo. E agradecer, Zeca, pela participação. Acho que você trouxe aspectos muito importantes, trouxe essas observações e foi muito bom que você fez esse levantamento com as mulheres, não foi coisa da sua cabeça. Isso é importante, eu trago de novo porque é importante buscar a opinião das pessoas e realmente escutar o que elas têm para falar. É isso aí. Foi fera mesmo essa ação, viu, Zé? Tá de parabéns. Quem sabe a gente consegue elas pro podcast CN, sei lá como é que é a sigla para Canadá, CA. Mas valeu, Zeca. Pode dar seu agradecimento ou se tiver a sua última observação. Não, eu queria agradecer aí, assim, desde que eu mudei para cá há 2 anos, cara, tudo que eu vejo que as pessoas executam aqui, eu sempre tento passar para as pessoas no Brasil, passo para Kaká, passo para Arthur. Porque eu sei que aqui já está em outro nível, então quantidade, volume, tempo, e eu quero mais que o Brasil cresça mesmo, que o Ultimate fique gigante aí, porque o esporte é maneiro demais. E agradeço aí a oportunidade de ter feito a entrevista aí e ter dado um pouquinho de contribuição aí para vocês. Show! Valeu demais, Zeca. Então é isso, meus caros ouvintes, vocês ouviram aí o rapaz Zeca, o rapaz Maelo e o menino Cardelino finalizando a série sobre gênero. O aviso que a gente quer dar aqui, eu e o Maelo, é que a gente está levando em consideração o que algumas pessoas estão falando nos privados com os nozes, nos WhatsApps, de talvez fazer aí uma live, botar o pessoal para conversar sobre gênero e bater um papo, fazer uma roda virtual, porque vocês estão mostrando algum interesse, então quem sabe aí nos próximos dias a gente começa a organizar um negócio e coletar mais alguns depoimentos. E é isso, espero que vocês tenham gostado da série, fica aí o meu abraço virtual, vamos ficar em casa e se curar, torcer pelo melhor, que a coisa não tá indo tão bem pro Brasil não, mas podcast tentando fazer o seu papel. É isso aí, bicho, certinho. Valeu, falou meu povo!